Abra sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Você que está em casa também, peço que você esteja com a sua Bíblia. Esse é um momento muito importante onde Deus vai continuar falando conosco. Gênesis, o primeiro livro da Sagrada Escritura, hoje dos 40 dias, é a nossa última mensagem. Nós vamos ministrar a última mensagem sobre novas sementes. Então, Gênesis capítulo 26. Amanhã é o nosso penúltimo dia de devocional e sexta-feira é o nosso último dia de uma jornada abençoada e poderosa de 40 dias, celebrando os 5 anos da Comunidade Farol. Então vamos encerrar essa nossa jornada com a ministração do altar sendo a última dessa forma. Gênesis capítulo 26, nós vamos ler 2 versículos, o versículo 12 e o 13. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um. E no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Amém. Sente-se no seu lugar, por favor. Esse ambiente onde Isaque, filho de Abraão, a palavra diz que ele está prosperando, que ele está colhendo uma lavoura a 100 por um. Sabe o que é 100 por um? 100 por um é quando você planta uma semente e daquela semente você tem um resultado de 100 sementes. Essa é uma linguagem mais comum para quem é agricultor, né? Mas se você quiser entender numa linguagem prática, é você fazer um investimento no banco e daquele valor você ter 100 vezes mais. É isso que a palavra está dizendo. Que naquela época específica, naquele ano específico, naquele período de tempo, né? A palavra diz naquele ano, ou seja, naquele período de tempo, Isaque plantou uma semente e dessa semente ele teve o resultado 100 vezes mais. E a palavra diz que o motivo foi esse, porque o Senhor o abençoou. Nós temos aprendido, irmãos, nesses 40 dias, que só teremos uma proveitosa colheita se tivermos o favor do Senhor. Só teremos uma abençoada colheita se o Senhor nos abençoar. Nós dependemos integralmente do Senhor. Nós não dependemos de político, nós não dependemos de políticas públicas, nós não dependemos de absolutamente nada, apesar de entendermos que estamos sim à mercê das decisões daqueles que estão em autoridade. É óbvio, a palavra diz que a chuva que cai sobre o justo, cai também sobre o injusto. E o sol que bate na pele do justo, bate também na pele do injusto. O que a palavra está querendo nos ensinar com isso? Que é óbvio que as coisas ao nosso redor interferem em nossa vida. Só que a bênção do Senhor, que a palavra diz que é essa bênção que nos faz prosperar, essa bênção nós dependemos integralmente dele. E por que eu estou dizendo isso? Porque o lugar onde Isaque estava não era um lugar favorável para ele ter um bom resultado aquele ano. O ambiente que ele estava era um ambiente hostil. Ele não estava numa terra onde as pessoas gostavam dele e ele era benquisto. Entenda isso. Sabe aquilo que a gente vem repetindo nesses 40 dias? Olha, aquele que fica olhando para a nuvem nunca vai semear, o que fica olhando para o vento nunca vai colher. O que a palavra está nos ensinando? Que nós não dependemos do ambiente ou das condições favoráveis. Nós dependemos integralmente do Senhor. Diga aí no seu coração, para você mesma, para você mesmo, eu só dependo de Deus. Diga de novo com autoridade, eu só dependo de Deus. É maravilhoso ouvir isso, né? Porque é óbvio que quando a gente está vivendo, a gente vai, sim, sendo afetado ou favorecido, né? Pelo nosso ambiente. Mas a bênção que vem e transforma a nossa vida, ela vem das mãos do Senhor. O ambiente era desfavorável, Isaque estava num ambiente completamente hostil.
ele não estava perto do seu povo. Aliás, a palavra diz que ele acabara de ser expulso daquele lugar por causa de uma decisão errada que ele tomou. Mesmo sendo servo de Deus, filho de um homem de Deus, ele decidiu de forma errada. Porque pessoas que são de Deus, irmãos, também em algum momento vão decidir de forma errada. Mas rapidamente Deus traz a gente para consertar o curso. Aprenda isso. Nós vamos, porque somos seres humanos, em algum momento ter decisões equivocadas. Mas rapidamente Isaac corrigiu o curso, foi expulso desse lugar. Aliás, a decisão que ele tinha tomado o levou a pecar. Deus se desagradou do que ele fez. Mas como a bênção de Deus estava sobre ele e ele rapidamente corrigiu o curso, versículo 12 diz que naquele lugar desfavorável, que não era um ambiente favorável para ele ter um bom resultado, naquele ano a sua semente deu um resultado 100 vezes maior. E o motivo era esse, porque Deus o abençoou. E eu começo a minha palavra de hoje, a última mensagem dos 40 dias, lhe dizendo isso. Deus vai te abençoar independente do lugar que você está. Independente das pessoas que cercam você. Até se você está vivendo um momento de oposição, Deus vai te abençoar. Você pode dizer amém? Você tem que crer nessa palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque senão nós perdemos a esperança. Porque é exatamente isso que o mundo quer. Que a gente perca a esperança. Que a gente desanime. Olha as notícias. Olha para o noticiário. Olha para aquilo que o mundo quer empurrar para a gente como se a gente não tivesse escolha. Como se a gente não tivesse poder de decisão. E nós somos empurrados para esse canto, né, da vida como se a gente só tivesse que chorar e se lamentar dizendo agora só a misericórdia de Deus. Não. Absolutamente não. Não dependemos do ambiente nem das pessoas que nos cercam. Nós só dependemos do Senhor. Você pode dizer amém? Aplauda o Senhor por isso. Nós dependemos somente do Senhor. Então vou repetir, o lugar não era favorável, o ambiente que Isaac estava não era um ambiente favorável para ele ter aquele resultado, mas ele teve. E o motivo foi esse, porque Deus o abençoou. Depois você leia o capítulo 26 todo, e você vai perceber isso. Mas a palavra diz que naquele ano, naquele período, Deus fez ele ter um resultado de 100 vezes mais a partir de uma semente. E o motivo foi esse, Deus o abençoou. Então vamos lá. Dito isso, eu quero que você entenda que semear e desfrutar de uma grande colheita é um propósito e um projeto de Deus para a sua vida. Deus quer que você semeie e que você desfrute do que você semeou. Quando Deus, em Deuteronômio capítulo 28, declara as bênçãos e as maldições sobre o povo de Israel, ele deixa isso muito claro. O meu desejo é abençoar vocês. Deus, ele diz, o meu desejo é que vocês prosperem. Aliás, a palavra diz que o Senhor se alegra com a prosperidade dos seus servos. Então, é desejo de Deus que você plante uma boa semente e que você tenha os resultados disso. Já o nosso inimigo, ele quer exatamente o contrário, tá? A palavra diz que ele só veio para roubar, matar e destruir. Então, quando nós estamos vivendo algo diferente de uma boa colheita, pode ter certeza que não é o propósito de Deus. E pode ter certeza que Deus não fechou os olhos para você. Só que você precisa vivenciar o processo. E plantio e colheita é um processo. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo isso. E eu estou te dizendo isso para que você prive o seu coração e a sua alma de murmuração e de reclamação. Porque as lutas que sobrevêm sobre a nossa vida, elas não vêm da parte de Deus, porque o propósito de Deus é que a gente plante e tenha uma boa e excelente colheita. Você pode dizer amém? Mas você precisa entender algo. Que mesmo Deus, tendo esse propósito de nos abençoar, como abençoou Isaac,
de nos fazer prosperar, como abençoou e prosperou Isaac naquele ano, Deus ele permite que a gente sofra oposições. Que Isaac sofreu. Ele estava num ambiente completamente desfavorável e ele sofreu muita oposição quando teve esse resultado. O Senhor o abençoou, o Senhor o prosperou. Ele estava cercado de gente maldosa e que tinha maldade e intenção maldosa contra a vida dele, mas mesmo assim o Senhor o abençoou. Mas olha que coisa interessante. Deus não poupou Isaac das oposições. Deus não poupou Isaac dos invejosos. Nesse texto que a gente vai ler já já, a palavra mostra que depois que ele foi abençoado e prosperou, ele teve que enfrentar, preste bem atenção, não só a oposição das pessoas, mas a inveja. A inveja. Quando as pessoas começaram a perceber que ele avançava, que ele tinha uma boa colheita, a palavra diz que agora começaram a invejar Isaac. Olha o que a palavra do Senhor diz, abra a sua Bíblia, em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no Novo Testamento, tá? 1 Coríntios, capítulo 16, o versículo 9. Paulo está vivendo uma fase de transição na sua vida. Ele tinha sido muito abençoado no lugar que ele estava e Deus estava mandando ele para um outro local. Imagina que Deus pode estar falando para alguém aqui que está vivendo uma transição de carreira, né? Uma transição profissional, ou uma mudança geográfica. Perceba que Deus ele quer que a gente avance, mas olha o que o apóstolo Paulo confessa. Olha o que ele diz, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Olha o que Paulo está dizendo. Quem abriu a porta para mim foi o Senhor, e a porta ela é ampla. Ela é muito promissora, é como se Paulo estivesse dizendo, eu estou com muita expectativa para esse novo momento que Deus tem para mim, mas eu também estou preparado. Por quê? Porque eu sei que eu terei muitos adversários. Irmãos, só tem esse entendimento quem amadureceu. Porque nós temos a falsa sensação de que quando Deus nos abençoa, parece que a gente não vai enfrentar os obstáculos, as oposições. Paulo está dizendo, eu sei que uma porta ampla e promissora foi aberta para mim, mas eu sei que eu vou enfrentar muitos adversários. Vamos ver isso aqui na vida de Isaac? Aí eu peço que você volte para o capítulo 26 de Gênesis, porque a gente vai ler agora uma parte desse texto. Vamos lá? Vamos voltar para o versículo 12. Amém? Versículo 12 do capítulo 26. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Até aí tudo bem, né? Bênção, favor, o Senhor derramando graça e ele prosperando. Agora olha o que diz o versículo 13. O versículo 13 que lemos, né? O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Versículo 14. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Em contrapartida que o Senhor o abençoava e prosperava, quem estava de olho nele, a palavra diz que começou a invejá-lo. Versículo 15. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque, saia de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Olha que coisa, né? Só que sabe o que esse rei tinha dito antes para esse mesmo homem, antes dele ter essa colheita de 100 por um? Volte aí, por favor, para o versículo de número 10. Perdão, versículo de número 11. Abimeleque era o rei daquela região, tá, gente? Daquele país.
E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Olha como mudou da água para o vinho. O rei estava protegendo Isaac, mas ele começou a prosperar. Ouça o que eu vou lhe dizer, não se engane. Quando você começar a crescer, quando você começar a viver de fato o propósito que Deus tem para a tua vida, as pessoas perto de você vão mudar em relação a você. Eu não estou dizendo isso para te assustar, mas eu estou dizendo isso para você amadurecer. Então você vai enfrentar sim a inveja das pessoas, às vezes até de pessoas próximas. Eu não estou dizendo isso para criar algum tipo de animosidade, tá, nas tuas relações, não. É para você crescer na tua forma de enxergar os seus momentos. A palavra diz que o rei tinha dito primeiro: olha, ninguém toca nesse homem, ele é protegido. Aí a palavra diz que Isaac prosperou. Teve uma colheita de 100 por 1, pronto, todo mundo mudou. Filisteu com inveja, o rei disse para ele: olha, é melhor você sair daqui, você já é poderoso demais. Vamos continuar lendo? E a palavra diz que começaram a tapar os poços que ele tinha cavado, né? Que o pai dele tinha cavado. Vamos continuar lendo. Versículo 15, de novo: eles taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: saia de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerá e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Versículo 19: os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerá discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Beceba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor, ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. A gente vai voltar a ler já já, tá? Mas eu tenho 6 lições preciosas para passar para você, quando você estiver vivendo bênção e favor de Deus na sua vida. Você precisa saber disso. Primeiro, você precisa saber que é Deus que lhe abençoa e você não depende do ambiente nem de ninguém. Porque quando Deus quer abençoar, Ele nos abençoa independente do lugar e das pessoas que nos cercam. Você pode dizer amém? Então vamos lá aprender 6 lições preciosas que essa história nos ensina. Primeiro, quando estiver ampliando e crescendo, se prepare para a inveja dos outros. Essa é a primeira lição. Se prepare. Eu já vi muito crente dizer assim: pastor, você está falando de inveja? Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Inveja não pega em mim, eu não tenho medo de gente invejosa. De fato, gente, eu costumo dizer que inveja não pega, né? A inveja não tem mão, não tem braço. Agora, gente motivada por inveja, meu irmão, é uma desgraça. Gente motivada por inveja, e principalmente as que são dissimuladas. Peça para o Senhor para ampliar a tua visão, para você ser prudente. Repito, a minha palavra dessa noite não é para criar nenhuma animosidade dentro dos teus círculos de amizade, de relacionamento, mas é para você estar alerta. E obviamente que também não é para você estar olhando para o lado, sempre achando que alguém está te invejando, né? Não, você vai perceber, o Espírito Santo vai te avisar. Às vezes é alguém que até se coloca como alguém que está te ajudando, como o rei, como os filisteus. O rei tinha dito para ele: olha, ninguém mexe com ele, pois esse mesmo rei e seu povo começou a invejar
Aquele homem, porque percebeu que na vida dele tinha algo diferente. Percebeu que na vida dele havia um favor diferente. E é maravilhoso, irmãos, quando nós amadurecemos nesse sentido. Nós convivemos com todas as pessoas, nos relacionamos de forma amistosa com todo mundo, mas nem todo mundo pode ter acesso à intimidade do nosso coração e dos nossos planos. Isaac percebeu isso. E quando foi que tudo começou? Quando começaram a perceber que havia algo diferente da parte de Deus na vida desse homem. Já tinham acontecido, tá, gente, pequenos gestos de interferência motivada pela inveja, tá? A palavra diz que cada poço que Isaac cavava, alguém chegava lá e dizia: não, isso aqui não é seu não, é meu. Aqui eu já tinha começado a cavar. E quem anda debaixo da bênção do Senhor, né? Quem anda debaixo do favor do Senhor, não faz questão nem perde tempo em lugar em que sabe que Deus vai abrir algo melhor em outro lugar. Percebe isso? Isaac estava sempre pronto para abrir mão. E óbvio que eu não estou te dizendo para você ser um bobo, uma boba. Pastor, tem coisa que a gente tem que lutar. Irmãos, tem coisa que a gente tem que abrir mão para ter paz. E minha esposa estava lembrando isso, foi exatamente assim que o meu pai falou para a gente quando a gente foi casar. Olha, é melhor ter paz do que ter razão. Guarde isso no seu coração. Tem certos ambientes que é melhor a gente sair e sair pela paz. Porque se ficar, a gente vai ficar na guerra. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Em nenhum momento, e gente, não era porque Isaac era um bobinho que ele abria a mão. É porque ele tinha, olhe para mim, a mesma certeza que o seu pai tinha. Onde eu for, Deus vai me abençoar. Lembra do pai dele? Quando ele foi desrespeitado pelo sobrinho Ló, que sabia que estava prosperando por causa do tio, porque Ló, gente, recebeu a bênção, me permitam dizer isso, tá? Ló recebeu a bênção por extensão. A bênção do Senhor era para Abraão, e porque Ló estava perto, Ló foi abençoado. Mas na hora de fazer a escolha para onde iria, Ló foi soberbo, não foi honrado. Ele deveria ter deixado seu tio escolher primeiro, ele atravessou na frente. A palavra diz que ele cresceu os olhos para as campinas de Sodoma e Gomorra. Então ele escolheu: não, tio, eu quero ir para ali. Abraão não fez questão. Por quê? Porque Abraão sabia que onde ele colocasse a planta dos pés, o Senhor o abençoaria. Você precisa ter esse entendimento. Se for necessário, fique com essa palavra no seu coração. Se for necessário, abra mão. Pela sua paz, se for necessário, saia de perto. Irmãos, eu já fiz isso muitas vezes. E sabe como o que eu tive como resultado? Não foi prejuízo. Aliás, eu tive como resultado muitas e muitas e muitas bênçãos maiores. Porque quem está com Deus sempre vai prosperar. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Quem está com o Senhor sempre vai prosperar. Diga graças a Deus. Então, quando estiver crescendo, quando estiver ampliando a sua visão, se prepare para lidar com gente invejosa. E gente invejosa, gente, sempre é gente com visão pequena, tá? Você tem visão grandiosa da parte de Deus. Você pode dizer amém? Segunda lição poderosa que a gente tem que aprender nessa história: em processos de crescimento e de grandes bênçãos, se prepare para atitude de resistência inexplicável. Olha aqui para mim. Vai ter momentos na sua vida que você vai olhar para uma pessoa ou para um grupo de pessoas e você vai dizer: meu Deus, por que essas pessoas não vão cuidar da vida delas? Já aconteceu assim na minha vida. Eu olhar para pessoas que tinham uma vida, gente, que eu olhava assim: meu Deus, essa pessoa é tão grande, por que está se importando comigo? Porque de fato, não no olhar da ótica de Deus, né? Mas no olhar de resultados, às vezes eu olhava e a vida da pessoa estava muito mais lá na frente. E eu olhava: por que essa pessoa não me deixa em paz? Sabe
parábola, aquela anedota, né, filosófica do vagalume que começou a importunar a cobra, e a cobra começou a abocanhar, e o vagalume voa para lá, e escapa. Até que essa anedota diz que uma hora o vagalume olha para a cobra de longe e diz: eu não sou da tua cadeia alimentar. No script, eu não sou da tua cadeia alimentar. Você sabe disso. Daquilo que você depende para sobreviver, você comer um vagalume, isso não vai fazer nada no teu apetite, nem matar a tua fome. Essa anedota, né, ensina de que a cobra diz para o vagalume: não, mas eu não estou aqui para matar a fome. É só que você está me incomodando muito com a luz que você tem. E às vezes é assim, tá, irmãos? Às vezes, quando nós estamos crescendo, nós vamos começar a enfrentar certas existências que a gente olha assim e diz: meu Deus. Porque entenda, tá, gente? A terra era dos filisteus. O rei não dependia de Isaac. A terra de Gerar já era uma terra muito próspera. Ou seja, Isaac prosperar, ele não estava tirando nada de ninguém. Mas aquilo incomodava e por isso ele estava sofrendo resistências. Isso em todas as áreas da nossa vida. Então, quando você estiver crescendo, quando você estiver vivendo grandes bênçãos, se prepare para viver atitudes de pessoas de resistência. E você vai dizer: por que essa pessoa está me resistindo? Eu sei que eu estou ministrando nessa noite aqui para pessoas que já começaram a pensar: meu Deus, essa pessoa nem do meu setor é. É pessoa que é de outro setor da empresa. Por que essa pessoa está se importando comigo? Eu não estou nem ameaçando o cargo dele, o cargo dela. É isso. Se prepare para viver resistências inexplicáveis. Diga comigo: misericórdia, Senhor. Terceira lição poderosa. Aprenda a agir sabiamente e, se necessário, sair de perto de pessoas difíceis. Eu já falei sobre isso, mas eu quero acrescentar com uma frase: Deus não vai lhe deixar no prejuízo. Eu posso dizer como testemunho pessoal, todas as vezes que eu precisei sair de perto, porque eu preferia a minha paz, Deus não me deixou no prejuízo. Deus não vai te deixar no prejuízo. Mas aprenda a sabiamente ir se afastando, tá? Tem certos ambientes, tem certas pessoas, irmãos, que a gente precisa ter aquilo que a gente aprendeu muito na pandemia, né? O distanciamento sanitário necessário. Às vezes é necessário assim. Lembra da pandemia? Olha o distanciamento sanitário. Às vezes é preciso. E saia sabiamente, tá? A melhor coisa, quando a gente percebe que pessoas estão se incomodando com o nosso crescimento, é quando a gente sai sem falar nada. Sem fazer nenhum comentário. Porque entenda, tá? Quem está se alimentando de inveja, quer exatamente que você saia falando mal, porque é isso que alimenta. É isso que de fato fortalece o que aquela pessoa está tentando mostrar para os outros, né? Que você mudou, que agora você é diferente, que agora... Aí, se você sai falando, vai alimentar exatamente o que a pessoa quer. Então, quando eu digo aqui, ó, aprenda a agir e sair sabiamente de ambientes difíceis. Exatamente isso. Às vezes é sair, ó, em silêncio. E a graça de Deus vai estar sobre a sua vida e vai estar te protegendo. Você pode dizer amém? Quarta lição poderosa. O que Deus tem para a sua vida é exclusivamente seu. Diga graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado: o que Deus tem para você é exclusivamente seu. Ninguém vai tocar nisso. Ninguém. Absolutamente ninguém. O que Deus tem para a tua vida é exclusivamente seu. Ninguém vai tocar e ninguém vai lhe tirar. E se prepare para prosperar muito. E se prepare para prosperar muito, porque é seu. O Senhor preparou para a tua vida. O Senhor planejou. O propósito de Deus é para você. Porque outras pessoas serão abençoadas em outros projetos de Deus. Mas aquilo que é para você, é só para você. Diga graças a Deus. Quinta lição poderosa que a gente tem para aprender nessa história. As pessoas que se opuseram e lhe resistiram vão tentar se aproximar e fazer aliança com você depois que vê que você resistiu
e que você foi resiliente. Sabia disso? Vamos voltar para o texto? Olha que virada, gente. Olha que virada de cenário. Vamos lá, capítulo 26. Versículo 26. A gente parou no versículo 25, né? Você que está em casa, vamos acompanhar juntos? Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar. Então, Isaac ficou orbitando por ali, tá? Saiu da terra do rei, saiu de perto dos filisteus, porque agora estava sofrendo hostilidade, né? E ficou orbitando por ali, pelo deserto. Aí que o ambiente, se lá em geral o ambiente já era desfavorável, agora Isaac estava prosperando no deserto. Abimeleque, com Auzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaac lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Percebe que Isaac estava prosperando, sendo hostilizado e expulso, sofrendo rejeição. Eu quero ministrar uma palavra para você, que tem vivido um tempo onde a rejeição tem amargurado o seu coração. Primeiro, o que eu quero orar pela tua vida é que o Senhor te cure de qualquer raiz de amargura e de rejeição. No nome de Jesus, porque a bênção do Senhor está sobre a sua vida e as pessoas podem te rejeitar, o Senhor não. Diga graças a Deus. O Senhor não te rejeita. Então Isaac está dizendo aqui: olha, eu prosperei mesmo vocês me rejeitando, sendo hostis comigo. Por que vocês estão me procurando agora? Uma vez que foram hostis e me mandaram embora. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Não tão bem, né, gente? Os pocinhos ali, tapados, né? Não tão bem. Então, assim, a gente tratou bem, tipo assim, a gente não fez nada. Fez, mas Isaac não considerou isso, né? E eles continuam dizendo: tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Ouça, quando Deus quer abençoar, Ele abençoa para todo mundo ver. Não para isso trazer alguma glória para você, tá? Mas para que o nome dele seja glorificado. Aquele povo está dizendo para Isaac: nós vimos o que Deus fez na sua vida. Diga para a pessoa do seu lado: as pessoas vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. As pessoas vão ver o que Deus está fazendo na tua vida. Irmãos, isso é tão claro. Ouça, e quando você tem o seu coração de servo, quando você tem o seu coração humilde, você tem a compreensão plena que nada disso tem a ver com você. Só tem a ver com a glória de Deus. Tenha o seu coração humilde, porque Deus vai te abençoar para que as pessoas vejam a bênção dele na tua vida. Irmãos, eu sou fascinado demais com a história de Davi, mas precisamente aquele momento em que Davi é ungido. Eu gosto demais quando a Bíblia ela se interessa em mostrar detalhes que passariam despercebidos se não fosse ali uma palavra poderosa para nos ensinar. Você lembra o momento que Davi foi ungido? Que a palavra diz que o pai dele tinha rejeitado ele, os irmãos. O próprio pai tinha dito para o profeta Samuel: olha, ele é só um menino. É tipo assim, se você não escolheu nenhum desses aqui, você vai escolher o menino que está lá cuidando das ovelhas. E Samuel diz: nós só vamos sentar para comer quando ele chegar. E chega Davi, ruivo, franzino. A palavra diz que ele era um jovem de boa aparência. Então qual é a narrativa? Então Samuel pegou o chifre com óleo e o ungiu na frente dos seus irmãos. Gente, isso não precisava estar escrito. Poderia ter sido narrado assim: então Samuel pegou o chifre com óleo e ungiu Davi. Por quê? Na frente dos seus irmãos. Para que isso ficasse registrado na eternidade. Para que os irmãos de Davi que rejeitavam ele e eram hostis com ele, percebessem que Deus estava honrando aquele garoto. Tem uma mensagem que faz muito tempo que eu não prego nesse texto, que eu digo que tem bênçãos que Deus faz questão que sejam públicas. Guarde isso no seu coração, tá?
Tem hora que Deus vai nos abençoar e Ele vai nos abençoar no secreto, tá? Tem hora que Deus vai nos prosperar e Ele só vai prosperar para que a gente e a nossa família saiba. Você sabe disso? Tem bênçãos de Deus, que Deus abençoa, só os de casa que fica sabendo. Agora tem hora que Deus abençoa. E Ele faz questão que seja registrado assim. Então Davi foi ungido na frente dos seus irmãos. Por quê, pastor? Eu não sei. Mas aqui na vida de Isaac, era Deus o abençoando, era Deus fazendo o ano de Isaac ser o ano onde ele plantava uma semente, tinha 100 de retorno, e a palavra diz que o povo que tinha sido hostil com ele, o povo que tinha sido mal com ele, agora volta e diz: nós estamos vendo o que Deus está fazendo com você. Está pulando aos nossos olhos, está saltando na nossa visão. Todo mundo está vendo o que Deus está fazendo com você, Isaac. A gente quer um acordo, a gente quer uma aliança. É assim que Deus abençoa. Diga graças a Deus. Vamos terminar a leitura? Diz assim a palavra. Versículo 30. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois, Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinha cavado e disseram: achamos água. Gente, mas era o deserto. Eles tinham saído da cidade, agora eles estavam no deserto. Como Deus abençoa, né? Veio os servos e disse: achamos água. Isaac deu-lhe o nome de Seba, e por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Amém. Aí ninguém mais contestou o poço, ninguém foi mais dizer: esse aí é meu. Por quê? Porque perceberam que era melhor viver em paz com Isaac e serem abençoados por extensão. Diga graças a Deus. Última lição. Última lição. Haverá uma fonte abundante de Deus sobre a sua vida. Quando Deus tem um propósito de te abençoar, Ele destampa, Ele derrama uma bênção abundante sobre a tua vida. E aí você só tem que se preparar para a grande colheita. Você pode dizer amém? Fique em pé no seu lugar. Vamos orar. Sexta-feira é o último dia de julho. A gente já está no segundo semestre. E eu quero convidar você para a gente orar fervorosamente pelos próximos 5 meses. Eu quero convidar você para você declarar ao Senhor: meu Deus, eu sei que o Senhor tem uma fonte abundante. Abra essa fonte sobre a minha vida. Eu não sei como vai ser. Aliás, as notícias que eu ouço lá na minha repartição, lá na minha empresa, são as mais desfavoráveis possíveis. Aliás, os últimos contratos que eu tentei firmar, recebi alguns nãos. Então não sei como é que será. Mas é nos ambientes desfavoráveis que o Senhor tem a graça. O Senhor gosta de surpreender abençoando. No nome de Jesus. Eu quero encerrar esses 40 dias de jejum, de oração, de ministrações, dizendo para você que aquilo que Deus tem para a tua vida, ninguém vai tocar. Se o Senhor prometeu que vai salvar a tua família, só continue acreditando. Ah, pastor, na verdade é o contrário. Cada vez mais eu vejo minha família se afastando mais da palavra de Deus. O Senhor não te prometeu? Então só confie. Como diz a canção, né? Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. Que essa seja a sua oração nesse momento. Aí no teu lugar, fecha os teus olhos. Se você puder, coloque assim as 2 mãos na altura do teu coração. E quando você faz isso, você está pedindo ao Senhor que molde o teu coração, que molde a tua alma, que encha o teu espírito de paz, que ao contrário do que os teus olhos estão vendo, o Senhor fará, porque Ele é Deus.
Ele não depende de nenhum ambiente, Ele não depende de ninguém. Diga isso aí no seu lugar. Diga para Ele: eu sei, meu Deus, que o Senhor não depende de ninguém. Eu sei que o Senhor não depende de absolutamente nada. Eu sei, meu Deus. Diga isso aí no teu lugar. Diga para Ele que você confia, mesmo às vezes tendo muitos motivos para não confiar. Diga isso para o Senhor. Oh, meu Deus. Meu Pai, no nome de Jesus, nos ajude a confiar em Ti. Nos ajude, meu Deus, a depositar no Senhor os nossos olhos, o nosso coração, até a incredulidade, meu Deus, do nosso coração, as incertezas da nossa alma, até o medo que quer tomar conta do nosso ser, no nome de Jesus, porque queremos confiar no Senhor, apesar do ambiente desfavorável, e decidimos confiar no Senhor, apesar das hostilidades do ambiente que estamos, porque o Senhor fez uma promessa. O Senhor prometeu e o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu. Então firmaremos o nosso coração em Tua promessa, meu Deus. Firmaremos o nosso coração nas Tuas promessas, porque o Senhor promete, a Tua palavra diz que o Senhor vela pela Sua palavra para cumprir. Traga paz ao nosso coração, transborda sobre nós a Tua graça, e que as promessas sejam renovadas na nossa vida neste dia, no nome de Jesus, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel e vai cumprir, meu Deus. No nome de Jesus, levantamos a nossa oração, o nosso olhar, levantamos o nosso clamor aos céus, pedindo ao Senhor: renove, meu Deus, renove em nossas vidas as Tuas promessas, renova em nós o Teu querer e a Tua vontade. No nome de Jesus, diga isso. O meu Deus nunca falhará. Eu creio assim, meu Deus. Levante bem alto as suas mãos. Você que está em casa aí no seu lugar, levante as mãos também. De forma decisiva, levante as mãos e declare: Ele mudará diante dos meus olhos. Você pode dizer isso mais uma vez: o meu Deus nunca falhará. O meu Deus, meu Deus, nunca falhará. Eu sei. Meu Deus, somos renovados por essa palavra. Nosso espírito é renovado por essa palavra. Obrigado, meu Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Vamos celebrar na presença do Senhor. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Louvamos o Teu nome, Jesus. Vamos celebrar na presença do Senhor. Aleluia! Com palmas. Celebramos, meu Deus, porque temos a marca da promessa. E voltamos para os nossos lares, para as nossas casas, com essa promessa no nosso coração. E sabemos, meu Deus, que em lugar de hostilidade, nós recebemos a promessa. Em lugar de hostilidade, nós vamos profetizar a cura, a salvação do lar, para a glória do Teu nome, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chega. Meu Deus, obrigado por esse renovo, obrigado por essa palavra, obrigado pela presença do Espírito Santo. Diga: o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chega.
Obrigado, Senhor. Eu tenho a marca da promessa. Declare isso. Eu tenho a marca da promessa. Nós vamos sair daqui desta noite, meu Deus, com essa palavra firmada em nosso coração. Você pode levantar bem alto as suas mãos dizendo isso. Eu tenho a marca da promessa. Olha o que você já viveu. Não era nem para você estar aqui hoje. Olha as adversidades que você já teve que enfrentar. Olha como você já viveu distante do caminho do Senhor. O Senhor te resgatou. O Senhor te libertou. O Senhor transformou a tua vida. O Senhor modificou o teu coração e está modificando. Porque tem uma promessa de Deus sobre a tua vida. Há uma promessa de Deus firmada sobre a tua vida. Nada nem ninguém vai impedir isso. Nada nem ninguém vai impedir o agir de Deus sobre a tua vida. Porque tem uma marca de Deus. Tem uma marca de Deus sobre a tua vida. Porque o Senhor te ama. Você é um filho amado e precioso. Você é uma filha preciosa ao Senhor. E Ele te selou com a promessa. Ele te guardou esse tempo todo. Ele te preservou. Mesmo naquele tempo que você pensou em desistir, o Senhor te preservou. Ele te amou. Ele te protegeu. Ah, meu Deus. Nós temos essa marca da promessa. E nós vamos sair daqui nesta noite, meu Deus, com a esperança no nosso coração, firmada, confirmada, de que a bênção do Senhor, o Deus que nunca falhará, esta bênção, meu Deus, ela está confirmada no nosso coração, no nome de Jesus, no nome de Jesus. O meu Deus nunca falhará, declare isso. O meu Deus nunca falhará. Obrigado, meu Deus. Eu sei que chegará minha vez. Tem uma promessa de Deus para a tua vida e Ele não falha. Tem uma promessa de Deus para a tua vida e Ele não falha. Diga isso para a pessoa que está perto de você. No nome de Jesus, tem uma promessa de Deus para a tua vida e Ele não falha. Tem uma promessa de Deus para a tua vida e Ele não falha. O Senhor não falha. Tem uma promessa de Deus para a tua vida e ela está viva. Tem uma promessa de Deus para a tua vida e ela está viva. Tem uma promessa de Deus para a tua vida e ela está viva, mais viva do que nunca. Tem uma promessa de Deus para a tua vida e ela está viva. Eu declaro isso sobre você que está em casa. Tem uma promessa de Deus para a tua vida e ela está mais viva do que nunca. No nome de Jesus, no nome de Jesus, eu sei que chegará a minha vez. Declare isso aí no teu lugar. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Leva-nos em paz. Nos dá uma noite muito abençoada. No nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Aplauda o Senhor bem forte. É tempo de colheita. É tempo de colheita. Obrigado, Pai. Te agradecemos. Profetizamos salvação sobre essa família. Profetizamos libertação sobre o lar dos teus filhos. Libertação dos vícios. Libertação, meu Deus, de tudo aquilo que vem como oposição espiritual. Declaramos famílias libertas, meu Deus. Famílias que têm sido alvo, meu Deus, de perturbação espiritual o tempo todo. Nós repreendemos isso no nome de Jesus. Libertação dos vícios. Nós declaramos essa bênção sobre cada lar. Porque o Deus que prometeu é fiel. O Deus que prometeu, Ele luta por nós. E Ele se levanta contra os nossos opositores. E Ele se coloca em posição de guerra e de batalha. Por isso estamos guardados e protegidos contra toda hostilidade, meu Deus. No nome de Jesus. É assim que nós retornaremos para as nossas casas, com essa promessa
mais viva do que nunca no nosso coração. Obrigado, Pai, te agradecemos. Leva o teu povo em paz. Continua abençoando o teu povo, meu Deus, no discorrer dessa semana, no decorrer desses dias, que o Senhor continue derramando a tua bênção. No nome de Jesus, nós temos uma marca, e essa marca é uma marca de uma promessa que não falha. Por isso saímos daqui com o coração transbordando de alegria. Obrigado, 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 meu Deus. No nome de Jesus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos hoje e sempre. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Você tem a marca da promessa. Tem uma bênção de Deus sobre a tua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Vai em paz.